Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula do nosso Laboratório das Finanças. Logo de início, eu preciso desconstruir uma ideia que está há muito tempo na sua mente e que tem te causado grandes prejuízos financeiros. Quando a gente começa a lidar com dinheiro, é muito comum que um dos primeiros conselhos que a gente receba seja o seguinte: não gaste mais do que você ganha. Essa frase é verdadeira, mas ela é apenas uma meia-verdade e ela faz com que a gente muitas vezes meta os pés pelas mãos quando o assunto é dinheiro. Essa frase nos dá a sensação de que se eu não gastar mais do que eu ganho, está tudo bem. Implicitamente nos dá a ideia de que eu posso gastar até 2.000, por exemplo, se eu ganhar 2.000. Se eu ganhar 3.000, eu posso gastar até 3.000 e assim sucessivamente. O problema é que quando você gasta tudo o que você ganha, você não constrói reservas financeiras. E ao não construir reservas financeiras, você se torna vulnerável. Tiago, o que você quer dizer com me tornar vulnerável? O que eu quero te dizer é que quando você não constrói reservas financeiras, você acaba assumindo uma posição que pode comprometer a sua qualidade de vida. Se você gasta tudo o que você ganha e não guarda nenhum dinheiro, qualquer coisa que aconteça na sua vida, qualquer imprevisto, faz com que você entre em dívidas. Vamos supor que você ganha R$5.000 por mês e se programa para gastar no máximo 5.000. E aí você está assim vivendo tranquilamente. Ganho 5.000, então vou gastar R$1.000 de aluguel, não sei quanto de condomínio, R$600 de alimentação, R$800 com carro e assim sucessivamente até que sua conta fecha. Você tem o seu planejamento, faz tudo bonitinho e sai de casa. O problema é que a sua vida não respeita o seu planejamento. Ao sair de casa, você está dirigindo o seu carro e pum, fura o pneu em um buraco. Quando você chega no mecânico, chega na oficina, o cara fala, olha, além do pneu, deu uma complicação aqui na suspensão também, e aqui você vai precisar desembolsar R$500. E aí, o que acontece? Você não tem esse recurso. Por quê? Porque você ganha 5.000 e já tinha se comprometido ali, assumiu compromissos para gastar 5.000. E aí o que você faz? Ah, passa no crédito, vou pegar um dinheiro emprestado, faço qualquer coisa, porque eu preciso do meu carro para trabalhar, claro. Então eu vou fazer essa pequena dívida e aí mês que vem eu dou um jeito. Mês que vem, ou eu economizo alguma coisinha, ou eu dou um jeito de conseguir uma renda extra, às vezes alguma coisa para tampar esse buraco. A maioria das pessoas começa a vida assim. Começa quando surge um pequeno probleminha, você dá um ajustezinho e volta. Só que quando volta, o que acontece? Você continua com a mesma atitude, com o mesmo comportamento. Você não aprende a lição. Você não tinha os R$500 e você não aprende que dali para frente é importante juntar dinheiro. Então você continua fazendo a mesma coisa que você fazia antes, gastando tudo que você ganha. Esse é o comportamento que a gente chama de sobra zero. Sobra zero é quem gasta tudo do que ganha. E aí, nesse comportamento de sobra zero, enquanto você não muda isso, é isso que vai acontecendo ao longo da vida. Você vai se programando, acontece uma dívidazinha, você vai lá, dá um ajuste e volta. Depois dá um ajuste de novo e volta. E vai seguindo nesse ciclo. O problema é que você nunca progride, nunca cresce financeiramente. Normalmente, quando as pessoas vivem nessa situação, a maioria dos brasileiros vivem assim, e eles vivem usando o quê? O 13º para pagar dívidas. Por quê? Porque vai se endividando ao longo do tempo com essas pequenas coisinhas. Quando chega o 13º dá aquele alívio, aquela sensação, fala, bom, agora tá tranquilo, agora eu recebi um dinheirinho a mais, agora eu vou resolver tudo e daqui para frente tudo vai ser diferente. Não. Passa 1, 2 meses, se vê na mesma situação que estava antes. Pequenas dívidas, acerta e vai. Enquanto as dívidas são pequenas, enquanto, por exemplo, furou o pneu do carro, isso vai funcionando, você vai conseguindo viver. O problema é que chega um momento que, por exemplo, em vez de furar o pneu do carro, o seu carro é roubado. Ou você bate no carro e bate no carro de outra pessoa e tem que arcar com os custos disso. E aí, a dívida fica de um tamanho que o 13º, por exemplo, já não é mais suficiente para arcar com essa despesa. E aí, o processo de endividamento se instala. E daí para frente, outras dívidas vão surgindo, em decorrência de juros, de falta de pagamento dentro do prazo e uma série de outras questões. E aí você saiu do estágio sobra zero para o estágio endividado. Um terceiro estágio que existe é o estágio de quem guarda dinheiro, que é o estágio de investimento, o estágio do investidor, daquela pessoa que consegue desenvolver a inteligência financeira e que sabe que construir reservas financeiras é importante.
Mas essa pessoa também tem uma armadilha. Normalmente quem consegue guardar dinheiro, quem consegue fazer reservas, faz reservas pensando no curto prazo. E aí o que essa pessoa faz? Começa a juntar um dinheiro com um propósito, por exemplo, junta um dinheiro para fazer uma viagem, ou junta um dinheiro para trocar de carro, junta dinheiro para dar entrada num apartamento, junta dinheiro com algum objetivo pequeno, pequeno não em valores financeiros, mas no curto prazo. E aí o que acontece? Essa pessoa até consegue guardar dinheiro, ela vai guardando, mas chega um determinado momento, ela vai e usa tudo que guardou. Ao usar tudo que guardou, o que acontece? Ela também se torna vulnerável. Por quê? Ela zera suas reservas e volta para o estágio do sobra zero. Ainda que ela tenha ali uma disponibilidade mensal para guardar a mais, ela fica num limite em que qualquer coisa diferente que aconteça também faz com que ela entre em dívidas. Então eu, você e qualquer pessoa sempre nos encaixamos em algum desses três perfis. Ou a pessoa gasta mais do que ganha e está endividada, ou ela gasta tudo que ganha e está no que a gente chama de sobra zero, ou ela gasta menos do que ganha e está na categoria que a gente chama de investidor. Endividado, sobra zero, investidor. O problema não é a categoria que você está. O problema é a sua falta de clareza na categoria que você deve permanecer. Às vezes a gente até sabe, gente, racionalmente, você sabe que você não pode gastar mais que você ganha, você sabe que você precisa guardar dinheiro, você sabe que ter reserva financeira é bom, mas por que você não faz? Porque você não desenvolve essa inteligência financeira, não consegue aplicar o que a gente coloca aqui na sua vida. E é isso que a gente vai fazer de diferente ao longo dessa semana. Você vai entender todo esse processo para que você entre na categoria de investidor e nela permaneça para sempre. Muita gente que junta dinheiro e gasta tudo de uma vez não vê que está se colocando na categoria de sobra zero de novo. E aí correndo risco enorme de se tornar de repente um endividado. A maioria das pessoas vivem transitando por essas categorias, vivem se enrolando aqui. Às vezes está no sobra zero, aí tem uma pequena dívida, vira endividado, depois paga a dívida, volta a ser sobra zero, aí começa a juntar um dinheirinho, vira investidor, mas aí gasta tudo que juntou e volta para o sobra zero, aí acontece uma coisa inesperada, começa a se endividar e fica transitando por essas categorias. Quando você fica transitando por essas categorias, a sua vida financeira não consegue ter uma sequência, você não consegue engrenar no caminho da prosperidade financeira. E independente da situação que você está, só depende de você começar a fazer um resultado diferente. Um dos lemas do Hospital das Finanças é transformar devedores em investidores. E eu falo que isso é muito simples pela questão de que, normalmente, quem tem mais dificuldade de mudar de zona é quem está no sobra zero. Porque quem está no sobra zero está na sua zona de conforto. Ele tem aquela frase lá na cabeça dele: o importante é não gastar mais do que eu ganho. Então quem está no sobra zero tem a sensação de que está melhor que o endividado. E realmente está em termos financeiros, mas em termos comportamentais não está. Pela nossa experiência aqui no Hospital das Finanças, o que a gente vê é que quem está endividado está incomodado. E como está incomodado, como está doendo, como está ruim fazer aquela escolha, ele está disposto a mudar. Então ele coloca em prática tudo aquilo que a gente ensina aqui. E aí ele começa a ter resultados. Diferente é o quem está no sobra zero, que está na zona de conforto e fala assim: ah não, depois eu vejo isso, depois eu coloco isso em prática, eu estou ocupado, estou sem tempo agora, estou sem tempo para cuidar das minhas finanças. Isso é uma desculpa muito comum que as pessoas criam para elas mesmas. Então, o sobra zero, normalmente, antes de se tornar investidor, infelizmente, por falta de educação financeira, ele se torna endividado. E depois, sim, ele vira investidor. E quem já investe, às vezes comete esse erro básico de, do nada, zerar tudo que juntou e assumir o risco de ser um sobra zero. Ou de juntar bem o seu dinheiro, mas não aplicar bem, não fazer o seu dinheiro render bem. E assim, perder boas oportunidades de construir mais patrimônio. Por quê? Por falta de educação financeira. Então, o que eu quero que você entenda é que você precisa ter clareza para quebrar esse ciclo de ficar transitando entre as categorias. E que depois que você ingressa na categoria de investidor, você precisa se manter nela para sempre e cada vez investindo melhor. Essa trânsito de categorias aconteceu comigo. Quando eu tinha 18 anos, eu passei no meu primeiro concurso, que era o concurso do TJ. E eu ganhava lá X todo mês. Um pouco depois, eu fui para o meu segundo concurso, um concurso do Senado, onde eu ganhava 3 vezes mais. Quando você tem 19 anos e passa no concurso do Senado, o que as pessoas falam para você? Bom, pode morrer, não precisa fazer mais nada da sua vida, que está tudo certo. Eu, claro, internalizei isso e vivi assim por um tempo. Quem já recebeu um aumento sabe que quando o aumento é bom mesmo, dura 6 meses.
Depois você se acostuma com aquele valor, você muda o seu padrão de vida e acaba usufruindo daquilo de uma maneira maior. Então, quando eu era do TJ, eu ganhava X e gastava X. Depois que eu fui para o Senado, eu comecei a ganhar 3 vezes mais e, claro, também a gastar 3 vezes mais. E estava todo mundo me falando que, poxa, estava certo. Eu entendia que isso era o correto. Afinal, tinha passado, estava com o salário bom, era isso que eu teria que fazer. E fui vivendo assim, porque as pessoas falavam que eu estava com a vida ganha. Até que um momento aconteceu que minha mãe precisou fazer uma cirurgia na coluna. Minha mãe sempre teve plano de saúde, enfim, sempre teve dor na coluna, mas uma cirurgia na coluna envolvia honorários médicos por fora que na época eram na faixa de R$35 mil. Aí eu falo que foi a minha primeira aula de finanças pessoais. Porque eu, quando passei no concurso, claro, menino, quando passa no concurso, qual é a primeira coisa que faz? Compra um carro. Comprei lá meu carro financiado, no final das contas ele valia, tinha pago R$60 mil nele, e quando eu fui vender o carro para ajudar na cirurgia da minha mãe, eu vendi esse carro por R$30 mil. Ou seja, em 2 anos aquilo que eu tinha pago 60 mil estava valendo 30 mil. Essa foi a minha aula 1 de finanças pessoais. Eu percebi que eu tinha perdido muito dinheiro nesse processo. E a minha aula 2 de finanças pessoais foi o fato da cirurgia da minha mãe custar 35 mil e o carro ter sido vendido só por 30. Porque eu ainda faltavam 5 mil. E aí foi a hora que eu percebi que na época eu ganhava 10 mil reais por mês, morava com meus pais, tinha meus gastos lá de cartão de crédito, faculdades que eu fazia na época, mas eu já tinha um estilo de vida alto. E o que eu percebi foi que eu ganhava 10 mil reais, mas não tinha 5. Eu não tinha os 5 mil reais para completar. Isso é muito comum. Isso acontece às vezes com quem ganha 5 mil e não tem 500 reais. Quem ganha 1.000 e às vezes não tem 100 reais. Por quê? Porque já está com aquilo internalizado na cabeça de que o que eu não posso é gastar mais do que eu ganho. Então você internaliza, eu ganho tanto, então eu vou gastar até tanto. Então se eu ganho 1.000 e gasto 1.000, às vezes você não tem 100 reais, você não tem margem, não tem flexibilidade. Se eu ganho 3 mil e já me comprometo a gastar 3 mil, você ganha 3 mil, mas não tem 300. Porque se acontecer alguma coisa que você precisa de 300 reais, você não tem. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu ganhava 10 mil, mas não tinha 5 mil reais para ajudar na cirurgia da minha mãe, para completar a diferença desse valor do carro para o valor dos honorários médicos. Neste momento, o que aconteceu? Eu sempre vivi no sobra zero. Eu passei no concurso e o que as pessoas me falaram, a educação financeira que eu tinha era o quê? Não gaste mais do que você ganha. Você está com a vida garantida. É só você não gastar mais do que você ganha. A vida está maravilhosa. Eu falei, tudo bem. Fui vivendo assim, sem fazer reservas financeiras, porque eu não sabia que era importante. Quando acontecia alguma emergênciazinha, alguma coisa pequena, tinha que fazer uma manutenção no carro, às vezes você fazia ali, passa no crédito, né, divide e tal, um mesinho fica mais apertado, aí mais no outro você se folga e você vai vivendo. Era assim que eu vivia. Até que chegou um momento que chegou uma despesa, um imprevisto muito maior, que era essa cirurgia da minha mãe. E aí eu tive que escolher entre vender o meu carro ou ajudar a minha mãe. Neste momento é que eu vi que todo mundo me falava que a vida estava maravilhosa, que eu estava com a vida ganha. E aí eu perguntei para mim mesmo, que vida ganha é essa que eu tenho que escolher entre ajudar a minha mãe ou ter o meu carro? Eu não era apegado a carro e não sou apegado a carro até hoje. Mas tinha sido a primeira coisa que eu tinha conquistado. A primeira coisa que eu tinha comprado com o meu próprio dinheiro. Então quando eu fui vender esse carro, eu senti. Eu falei, poxa, que chato isso. Eu não estou vendendo o carro porque eu quero trocar para um carro melhor, ou porque eu não quero mais ele. Eu estou vendendo esse carro para poder ajudar a minha mãe. Essa para mim foi uma escolha que eu tive que fazer. E o que acontece é que eu vejo aqui no Hospital das Finanças, frequentemente, pessoas tendo que fazer escolhas muito parecidas. Que é, eu tiro minha filha da escola ou não tiro? Eu pago esse aluguel mais caro ou eu moro num lugar mais simples para poder conseguir pagar a minha faculdade, por exemplo? Quando você não constrói reservas financeiras, esse tipo de escolha é uma certeza na sua vida. Então é por isso que eu falo que educar-se financeiramente é evitar escolhas difíceis. Porque quando você se educa financeiramente, você entende que a frase correta não é essa. A frase correta não é não gaste mais do que você ganha. A frase correta é gaste menos do que você ganha e invista a diferença. Esta é a frase correta. Porque agindo dessa forma, você consegue construir reservas financeiras que te protegem dessas escolhas difíceis que às vezes a vida nos exige fazer. Se você tiver reservas financeiras, você não vai ter que passar por essa situação de ter que escolher entre uma coisa ou outra. Você vai conseguir administrar melhor de uma forma que você consiga equilibrar essas coisas financeiramente para que você não tenha que fazer grandes sacrifícios.
O problema é que a gente não aprende a fazer isso. A gente não aprende a lidar bem com o nosso dinheiro. E mesmo quando a gente junta algum dinheirinho, a gente normalmente não consegue fazer com que ele renda mais, não consegue aplicar ele com qualidade e acaba gastando ele, às vezes, com coisas que não tem nada a ver com os objetivos que a gente tem no longo prazo. Quando eu entendi isso, a minha vida se transformou. Eu saí de endividado para hoje ter várias empresas, já ter viajado em mais de 20 países no mundo, ter construído muita coisa. E o que eu quero que você entenda é que não é que eu passei a ganhar mais, não é que eu ganhei mais, eu mudei a forma como eu lidava com o que eu já ganhava. Então, a questão é que eu quero que você entenda dessa história é que muito mais importante do que quanto você ganha é o que você faz com o que você ganha. Se você não souber administrar bem o seu dinheiro, não adianta você ganhar mais. A maioria das pessoas que ganha na Mega Sena, por exemplo, volta ao estado financeiro que era antes depois de algum tempo. Por quê? Porque não tem dinheiro no mundo que dê conta se você não tiver inteligência financeira para lidar com esse dinheiro. Muito provavelmente, em alguma fase da sua vida, você já ganhou menos do que você ganhava hoje, do que você ganha hoje. E você vivia com isso, você vivia bem. Depois você começou a ganhar mais e aí você começou a viver pior. Por que isso? Como assim? Você está ganhando mais e não está conseguindo fazer mais coisas? Seu problema não é falta de dinheiro. Seu problema é falta de organização financeira, planejamento financeiro, inteligência financeira. Você precisa aprender a lidar bem com o seu dinheiro. Porque lidando bem com o seu dinheiro, você consegue alcançar os seus objetivos. Muita gente não lida bem com dinheiro porque tem trauma com números, fala que não tem tempo para cuidar das finanças. O que eu te digo é, se você não dedicar um tempo para cuidar da sua vida financeira, a sua vida financeira vai te consumir no mínimo 10 vezes mais tempo com problemas financeiros. O que acontece se você não cuidar dos seus relacionamentos, por exemplo, seu relacionamento com sua família, com seus amigos, aquele amigo que vai ficando distante, que você não fala mais, o que acontece? A relação esfria, vocês param de se falar. A mesma coisa acontece com uma árvore. Se você planta uma árvore e não cuida, o que acontece? Ela morre. Então, se você não cuidar das suas finanças, elas não vão melhorar, elas não vão prosperar. Então, não reclame que você não tem dinheiro se você não cuida bem do seu dinheiro. Se você pega, por exemplo, R$50 e dá para algum amigo, para um sobrinho, ir na padaria, uma criança ir na padaria comprar um pão. Se ela volta e fala assim, cadê o troco? Ela te volta com o pão e você pergunta cadê o troco, ela fala, não sei o que eu fiz com o troco. Você aceitaria essa resposta? Não. Mas muitas vezes você aceita isso com a sua própria vida. Você vai lá, pega um engarrafamento, aguenta chefe chato para ganhar um dinheiro, para ganhar o seu salário. Aí você ganha o seu salário e depois você não sabe onde gastou. Simplesmente isso. Isso parece loucura, mas isso acontece com a maioria das pessoas. Você não olha para onde o seu dinheiro está indo. E ao não olhar para onde está indo o seu dinheiro, você desperdiça recursos e depois lá na frente reclama que está te faltando dinheiro. Então, para a sua vida financeira começar a prosperar, para você caminhar naquelas 3 categorias, sair ou de endividado ou do sobra zero, se tornar um investidor e lá permanecer como investidor, você precisa sim cuidar da sua vida financeira. O que a gente fala aqui no Hospital das Finanças é que depois que você entende algumas coisas base e começa a organizar as suas finanças e coloca tudo em prática, depois você precisa de mais ou menos 2 horas por semana para deixar a sua vida financeira em ordem. Para só observar, ver o que você tem que fazer alguns ajustes. É muito pouco tempo para um resultado muito grande. Então, o que eu quero que você entenda é que quando você começa a mergulhar nesse processo de educação financeira, que é um processo com várias fases, com várias etapas, você começa a usar melhor o seu dinheiro e assim o seu dinheiro começa a cuidar melhor de você. Enquanto você associar dinheiro a um problema, como falta, como escassez, a sua vida financeira não melhora. Quando você começa a gerenciar melhor as suas finanças, é que você começa a ter mais resultados, porque você consegue identificar o que você precisa fazer para ter os resultados que você tanto almeja. Na minha história, isso é muito notável. Eu comecei ganhando um dinheiro e gastava esse dinheiro todo. Ganhei 3 vezes mais e gastava 3 vezes mais. Até que aconteceu alguma coisa. Se sempre acontece alguma coisa. Pode ser daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos ou quando você vai se aposentar. A gente atende aqui no Hospital das Finanças, com frequência, pessoas que não planejaram sua aposentadoria. Uma das minhas motivações para democratizar o ensino financeiro e para uma das coisas que me mantém atento à minha vida financeira são os meus avós. Meus avós trabalharam a vida inteira, dá aquela sensação, agora eu sou independente financeiramente, agora eu faço, tenho meu salário, faço o que eu quero. Imagina, você vive assim por anos, 30, 40 anos, vive assim. Aí chega um momento que você
por idade, por questões físicas, não consegue mais trabalhar. Você vai viver de uma aposentadoria, que normalmente é menor da renda que você ganhava antes. Se você não tiver construído ao longo da sua vida reservas financeiras para essa época da vida, o que vai acontecer? O que acontece com a maioria dos idosos hoje no país. Eles são sustentados pelos filhos. A diferença é que nessa geração que está idosa agora, normalmente eles têm 5, 6, 10 filhos. Hoje em dia as pessoas mal querem ter 2. Então, é comum eu atender aqui pessoas que acham os pais, que veem os pais como uma dificuldade financeira, como um problema financeiro. Por quê? Porque sobrecarrega as outras gerações quando você não cuida bem das suas próprias finanças. E aí imagina, no momento da vida que você mais quer usufruir, que você está mais tranquilo, que você perde a sua liberdade financeira. Você perde a sua independência financeira porque você não construiu um patrimônio que te permitisse lá na frente ter uma vida digna e tranquila. Então, eu preciso que você comece a enxergar a sua vida financeira não só no hoje. Normalmente, a gente só vê nossas finanças no mês. Eu olho para o mês e falo, minhas contas bateram no mês. Se bateu no mês, está tudo certo. Não, eu preciso que você comece a enxergar a sua vida financeira no longo prazo. O que você está sonhando? Você está sonhando com uma casa, com um apartamento, com um carro, com uma viagem para o exterior? Quanto vai custar? Então, o que eu preciso fazer hoje para chegar lá na frente e alcançar esse objetivo? É assim que você tem que enxergar a sua vida financeira. Porque se você sabe onde você quer chegar, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer com as minhas finanças hoje para chegar lá na frente. E quando você tem um objetivo, as coisas ficam até mais fáceis. Vamos supor que você tem uma meta de fazer uma viagem para a Europa. E que para isso você precisa juntar, por exemplo, R$300 por mês durante tanto tempo. Então, você vai saber o que você tem que juntar. Depois, esse é o primeiro passo. Eu sei o que eu tenho que fazer. Junto todo mês. Depois que eu sei onde eu tenho que juntar, eu tenho que saber onde aplicar. Mas quando eu vou fazendo isso, quando eu boto a minha meta, por exemplo, de juntar R$300 por mês, isso me dá uma clareza e uma força para continuar fazendo isso, porque eu sei que cada mês que eu junto, eu chego mais próximo daquele meu objetivo. Isso me dá a segurança e a tranquilidade para, por exemplo, estar passeando no shopping e ver alguma coisa que custa R$300 e falar assim, não vou comprar. Porque se eu comprar isso e deixar de investir os meus R$300, eu sei que eu estou me afastando daquele sonho muito maior que eu tenho lá na frente. Então, quando eu tenho uma clareza desses objetivos, eu consigo, de uma forma muito mais tranquila, manter a minha qualidade de vida atual e melhorar a minha qualidade de vida futura, porque eu começo a ter realizações, eu começo a construir os meus próprios resultados. Então, o que nós vamos fazer aqui ao longo dessa semana é entender esses 3 padrões, que todo mundo se encaixe em um deles, ou endividado, ou desorganizado, aqui como sobra zero, ou investidor. E construir uma forma contínua e duradoura para que para o resto da vida, eu, ao ingressar nesse modelo de investidor, eu nunca mais dele saia. Quem tem recursos financeiros e gasta tudo, volta para o sobra zero. Então, depois que eu começo a guardar dinheiro, eu não guardo dinheiro com um objetivo só pequeno de agora, juntar dinheiro para uma viagem ou juntar dinheiro para uma troca de alguma coisa. Eu guardo dinheiro com a forma de construir patrimônio. Aí tem muita gente que fala assim, Thiago, vou juntar dinheiro para quê? Vai que eu morro amanhã. Quando alguém me fala isso, eu já sei, está quebrado. Nunca vi alguém de sucesso, alguém que tem construção financeira, alguém que tem reservas financeiras falando isso. Quem fala isso é quem não consegue juntar. E você vai se espelhar em quem? Em quem está com problemas financeiros ou em quem está prosperando financeiramente? O que eu gosto de brincar é que o problema não é morrer e deixar dinheiro. O problema é viver até lá sem ter dinheiro algum. Porque tem gente que fala assim, vai que eu morro amanhã. Não. Tudo bem, eu também não sei o que acontece se você morrer amanhã. Mas o que acontece o problema não é morrer amanhã. O problema é viver até amanhã quebrado. Porque se você não constrói reservas financeiras, é isso que vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, você acaba entrando numa situação que o dinheiro vai lhe fazer muita falta. E não é sobre dinheiro, não é só sobre finanças, é sobre qualidade de vida. Eu gosto de dizer que quem é rico, o que é ser rico? O que você acha que é ser rico? Para alguns, ser rico é ganhar R$5.000 por mês. Para outros é 15 mil. Para outros é 30 mil. Para outros é 100 mil. Para outros é milhões de reais por mês. Cada um tem a sua ideia do que é ser rico. O que eu quero que você entenda é que você tem que valorizar a vida financeira que você já tem. Porque com ela é possível você atingir resultados maravilhosos. Eu posso te dizer isso com tranquilidade, porque só para ilustrar essa situação, eu gostaria que você soubesse que hoje 1 bilhão de pessoas vivem com $1 por dia. $1 por dia, hoje o dólar está um pouco mais caro, está subindo esses dias, o dólar está R$3,50. E metade da população mundial, eu disse a metade, vive com até $3 por dia. Isso dá na faixa aí de R$10 por dia, R$300 no mês.
Então metade da população mundial vive com até R$300 por mês. Nem vive, sobrevive com até R$300 por mês. Então essa vida financeira que às vezes você reclama, que às vezes você fala que não tem dinheiro para nada, é o sonho de muita gente. O que você chama de problema financeiro é o sonho de pelo menos metade da população mundial. Assim como você acha que a sua vida fosse melhor se você ganhasse, por exemplo, sei lá, R$100.000 por mês, essas pessoas acham que a vida delas seria melhor se elas ganhassem o que você ganha. E olha só, a sua diferença para R$100.000 por mês é muito menor do que a sua diferença para esse pessoal que vive com R$300 por mês. Então, não é ganhar mais que vai fazer com que a sua vida seja melhor. O que vai fazer com que a sua vida seja melhor é gerenciar melhor o que você já ganha. Você precisa entender que, se você administrar bem o seu dinheiro, adequar o seu estilo de vida ao que você já tem, você vai conseguir produzir os resultados financeiros que você deseja. Eu quero te convidar agora a olhar para a sua vida financeira e identificar pontos onde você pode começar a construir a sua poupança futura. Eu quero que você junte R$1 por dia que seja, mas que você crie o hábito de juntar. Que você crie o hábito de guardar. Que você crie o hábito de todo dia olhar para a sua vida financeira e ver que o seu saldo está aumentando. Mas, Thiago, eu estou endividado, mal consigo sair das dívidas, eu não consigo fazer, tudo sobra zero, nada consegue encaixar. Calma, ao longo dessa semana nós vamos conversar sobre as estratégias para te mudar dessas fases para o lado de investir. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é que não é por dinheiro, é por qualidade de vida. Quando você consegue organizar as suas finanças e ter um planejamento financeiro, você consegue ter a realização dos seus objetivos, você melhora a sua qualidade de vida. E como eu já disse no vídeo passado, falta de dinheiro não é problema, falta de dinheiro é sintoma. E a terceira coisa mais importante que eu tenho para te falar neste vídeo é: não adianta você querer ganhar mais se você não conseguir viver bem com o que você já ganha. Ganhar mais só vai aumentar o seu problema se você não tiver educação financeira. Você já viu rico sem dinheiro infeliz? Sim. Já viu? O dinheiro não traz felicidade realmente. Já viu pobre sem dinheiro infeliz? Sim. É tudo uma questão de como você lida com o dinheiro. Se você lidar bem com o dinheiro vai te trazer felicidade. Mas se você não lidar bem com o dinheiro, não adianta ganhar o que for. O dinheiro não vai te trazer nenhuma felicidade. Então ganhar mais não vai resolver o seu problema. O que vai resolver a sua situação financeira é você mudar o seu comportamento, você mudar os seus hábitos. E é por isso que, de novo, eu quero te parabenizar por já estar dando esse primeiro passo e estar aqui neste treinamento. Você já entendeu que dá para a sua vida financeira ser melhor. Você já tem a consciência de que, se você melhorar a forma como você lida com o dinheiro, se você aprender o que você precisa, a sua vida vai melhorar. Você já entendeu isso, é por isso que você está aqui. E isso te deixa na frente de muita gente. Agora você precisa mudar os seus hábitos e colocar em prática o que a gente vai conversar ao longo de toda essa semana. Se você fizer isso, você vai entrar num processo de melhora contínua da sua vida financeira. Você vai conseguir mudar de estágio daqueles 3 níveis e permanecer cada vez melhor no estágio de investidor. É isso que a gente quer construir ao longo desse laboratório das finanças. É lógico que não é um estalar de dedos e a vida muda totalmente. É um processo. Mas quando você sabe o caminho e você começa a ter a disciplina para continuar nele, você alcança os seus resultados. Não existe ninguém melhor para cuidar do seu dinheiro do que você mesmo. A única coisa que você precisa é aprender como fazer isso. Eu mesmo tenho 2 graduações, tenho 4 especializações, tenho mestrado, mas em momento nenhum, ninguém nunca parou para me ensinar como lidar com o meu dinheiro, como gerenciar minha vida financeira. Eu tive que aprender sozinho, na marra, com muito estudo, muito livro, horas, meses e muito dinheiro investido em cursos, em especializações, para buscar o caminho e encontrar a minha forma. Hoje, no Hospital das Finanças, o que a gente faz é acelerar esse processo para você. É deixar as coisas mais simples para que você possa colocar em prática o mais rápido possível e começar a colher os seus resultados. Só depende de você mudar a sua vida financeira. Você precisa entender que não é só para ser mais rico, é para ter mais qualidade de vida. A gente, como brasileiro, tem muita dificuldade em pensar no longo prazo. A gente só pensa nas nossas despesas ali pelo dia, pelo mês, pela hora, por aquele momento. Se a gente desenvolver uma visão de longo prazo e começar a construir isso passo a passo, a gente vai ter o sucesso financeiro que a gente tanto almeja. Eu quero que
aqui no nosso grupo, você coloque o que você entendeu dessa aula, o que você percebeu que pode ser diferente na sua vida e os benefícios que você vai ter quando você atingir maior educação financeira. Quando você desenvolver sua inteligência financeira, como é que sua vida vai ser melhor? Eu quero que você compartilhe isso comigo. E compartilhe também as suas dúvidas, os seus questionamentos, porque eu vou ler tudo para explicar um pouco melhor no próximo vídeo. Quando você está ciente do que você tem que fazer, tudo fica mais claro, tudo fica mais fácil. Então, vem com a gente, coloque em prática tudo que a gente está conversando aqui, comece a refletir sobre a sua situação financeira atual e sobre aonde você quer chegar. Eu quero saber o que é ser rico para você. Quanto você quer ganhar por mês? Como é que você vai fazer para chegar nisso? Como é que você vai chegar para construir esse processo todo? E, mais do que isso, como é que a sua vida vai melhorar quando você gerenciar melhor o que você já ganha hoje? Um abraço e até o próximo vídeo.